Nós temos hoje uma palavra para você da parte de Deus que fica no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ler 3 versículos, 4 versículos, e depois nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, importante para nós. Lembrando que a Bíblia, irmãos, é um mapa da nossa salvação. Ela pode ser lida e deve de ser lida, né? Sempre orando para que o Espírito Santo possa dar discernimento, mas a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por isso a necessidade da eclésia, da igreja se reunir para a ministração. Vamos lá. E os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa habitação desta cidade, como o meu senhor pode ver. Porém as águas, elas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva, um prato novo, e coloca nele sal. Então trouxeram-lhe. Então ele saiu, ele ao manancial de águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas boas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Pai querido, amado eterno, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra cumpra o objetivo de edificar a Tua alma. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos, porque estamos anunciando um reino eterno que jamais será fim. Por isso, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Primeiro, irmãos, eu quero fazer para você um panorama, para você entender o que estava acontecendo. Antes de Eliseu ser profeta, antes dele ser pastor de uma igreja de pelo menos 7.000 profetas, antes dele, o pai na fé dele era Elias. Elias, o nome dele significa só o Senhor é Deus. E Elias, ele foi escolhido por Deus no ventre da sua mãe. Foi uma promessa feita para sua mãe antes dela engravidar, que esse menino seria nazireu. Ele não ia cortar cabelo como Sansão, ele não ia pôr a mão em defunto, ele não ia poder nem comer uva, quanto menos beber bebida que tem álcool. E esse menino nasceu com um propósito, e esse propósito era pregar juízo. Porque Jezabel, uma fenícia casada com Acabe, um israelita, ela estava colocando muita idolatria sobre Israel. Então ele veio justamente para proclamar juízo. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel. E ele era um profeta que, como Moisés, ele tinha poder sobre a terra, o ar, a água e o fogo. E nós precisamos entender, irmãos, o que é palavra logos e o que é palavra rema. Porque muitas vezes a gente acha que porque Deus abençoou a vida de Elias e fez fogo descer do céu, ele vai fazer o mesmo com a gente. Mas a hermenêutica não é essa. O fogo que nós podemos fazer descer do céu hoje é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do céu que enche o crente por dentro e reveste por fora e capacita com dons ministeriais e espirituais. Entende, irmãos? A palavra logos é uma coisa que é um milagre para todos. Por exemplo, lei da gravidade, milagre para todos. Saiu da terra, saiu da atmosfera, você ainda num vácuo, você flutua no nada. Logos. Entende, irmãos? Logos é o próprio Jesus Cristo, que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, quando Deus disse haja luz, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito através do verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O mundo não o reconheceu por causa do seu pecado, mas nós aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Rema é aquela palavra que você recebe, que é para você, que no meio da mensagem você sabe que pelo menos uma palavra, uma frase vai produzir um milagre na tua vida. Amém? É específica para um grupo, para uma cidade ou para uma pessoa. Tá certo, irmãos? E uma das coisas que Elias fez, entre tantas coisas boas, foi saber escolher o seu sucessor. Coisa que muitos outros profetas e sacerdotes de nome não conseguiu. Ele conseguiu o seu sucessor, Eliseu. Diferente daquela escola de profeta, né, que nasceu já consagrado do ventre da sua mãe, Eliseu, ele nunca se preparou como Elias se preparou. Ele era boiadeiro, ele era agricultor. Quando ele foi chamado para seguir Elias, ele estava arando a terra. Amém? Ele estava arando a terra. E muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender o seguinte: há pastores que têm uma grande formação teológica, há pessoas que estão pregando o evangelho que não têm formação teológica, mas nem por isso não deixam de ter a unção de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O que importa é que o nome do Senhor Jesus estejam pregados. A seu tempo, Deus vai mandar um grande teólogo. A seu tempo, Deus vai mandar um especialista em escatologia. Mas há tempos que Deus vai mandar uma pessoa que muitas vezes não sabe nem falar direito, mas vai ser ungido do Senhor para fazer a obra dele. E nós sabemos da história, Elias foi tomado num redemoinho que veio junto com um carro de fogo, e ele deixou cair a capa, e cumprindo-se a promessa, diante da fidelidade de Eliseu, né, o ministério que estava sobre Elias agora recai sobre Eliseu. Aqueles profetas fiéis, que chegou ao ponto de ser 24, 21 mil, mas ficou no tempo de batalha 7 mil fiéis. Agora o chefe de tudo aquilo era Eliseu. Indouto, boiadeiro, era israelita, sim, mas ele era ungido do Senhor. E nós temos que respeitar aqueles que são ungidos do Senhor, não importa, né, o seu grau de capacidade ou de escola que ele tem. Porque Deus, irmãos, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Amém? Está entendendo? Moisés, ele foi instruído no Egito com todo tipo de conhecimento, falava 70 línguas, 40 anos aprendendo e sabendo tudo sobre tudo. Era o cara mais sábio que existia lá, preparado para ser o próximo e melhor faraó, como nunca já visto. Quando ele sai de lá, ele vai para Midian. E um homem chamado Jetro, que conhecia Deus através, né, da descendência de Ismael, conheceu a história de Jó porque foi contada para ele. Esse homem, ele agora começa a pastorear Moisés. E a Bíblia diz que 40 anos ele ficou se esvaziando das coisas do Egito e se enchendo da palavra de Deus. Amém? Então você sabe, você conhece a história. Elias, ele bate a capa na água, o Jordão abre, mas na hora de voltar, Elias foi embora. E Eliseu então pega a capa, ele bate na água, a água abre, e Eliseu passa, e ele vem agora encontrar quem? Os seus discípulos, os seus pastores, auxiliares, se assim posso dizer. E quando Eliseu confirma que Elias foi tomado num carro de fogo, o que acontece? Algumas pessoas lá não acreditam que foi assim, eles começam a pedir: o senhor não deixa eu sair com 50 pessoas e procurar ele no meio do mato ali? Talvez ele esteja orando ali, porque ele sempre gostava de orar ali. O outro fala assim: mas o senhor não me dá uma oportunidade de procurar Elias naquela montanha? Ele gostava daquela montanha. Eliseu falou assim: você quer ir? Você vai. Mas Deus tomou Elias. Agora, irmãos, muitas vezes a gente pode olhar para a Bíblia e condenar essas pessoas assim, por essa dificuldade de mudança. Porque mudança é uma coisa difícil. Irmãos, é difícil mudar de casa, é ou não é? Eu, quando mudei de casa, irmãos, eu achei que dali eu já ia para o céu. Tony. Irmãos, eu tenho bugigango, você nem imagina, não sou acumulador, mas eu tenho bastante coisinha.
Eu tenho um monte de moeda antiga, dinheiro de papel, eu tenho um monte de coisa lá, crachá de todas as convenções que eu fui, eu tenho um mundaréu de coisa, vara de pescar, carretilha, até hoje eu devo ter lá de estoque mais de 1000 anzóis. E como foi difícil morar num apartamento, deixar tudo aquilo para trás. Eu morava numa casa, irmãos, né, que contando com a edícula dá 18 cômodos. 374 metros, fui morar no apartamento, e você sabe que apartamento, por maior que seja, é tudo pequenininho. Eu tenho uma dificuldade para tomar banho naquele box, né? O box que eu tinha, irmãos, era tão grande que cabia eu e a Márcia lá dentro, mas aquele, irmãos, não cabe nem eu e a barriga. E para sentar no vaso, aquela dificuldade, porque eu estava acostumado com todo aquele espaço, mas eu mudei. Eu me lembro, Tony, que quando eu comecei, você acompanhou isso, você se converteu quando a gente estava no salãozinho da frente, mudanças para mim são coisas muito difíceis, mas eu mudei, eu creio que eu mudei para melhor, e tenho muita coisa para mudar ainda. Mas se é difícil mudar de casa, irmãos, como é difícil virar a página da nossa vida de certas coisas. Como é difícil esquecer uma traição. Como é difícil você esquecer, não esquecer, mas você tirar aquela tristeza do coração por causa de um parente que morreu. Como é difícil você trocar de pastor, irmãos. Irmãos, quando eu fui na igreja, eu estava na barriga da minha mamãe em 1959. E o primeiro pastor que eu conheci, ele não era pastor, ele era missionário. Missionário e pastor é coisa completamente diferente. Missionário junta gente, faz milagre. Missionário sobe na mesa, é aquele cara que junta gente e vai levantando os paralíticos. O pastor não, o pastor ele edifica a igreja, ele organiza os documentos da igreja, ele cria os grupos missionários, ele institui a escola dominical, ele empodera a diretoria da igreja. E quando veio, irmãos, o primeiro pastor, apesar de ser um excelente pastor, o primeiro missionário foi Ivan de Oliveira, o segundo pastor ele foi Benedito Santana. Irmãos, ele era um excelente homem de Deus, a sua família uma bênção, e a gente tinha muita simpatia por ele, porque ele ia na nossa casa. Mas na hora de pregar, a gente gostava daquela agitação do missionário. Entende, irmãos? É difícil. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o que a igreja precisava na hora de ser aberta era um missionário que ajuntava a gente e fazia milagre, porque os sinais seguem as pessoas que crêem, e as pessoas vendo milagre, elas vão atrás de Jesus que faz milagre, na igreja que está fazendo milagre. Mas depois precisa de um que organiza a coisa. Depois precisa de um que organiza os documentos, a ata de fundação, a diretoria da igreja, os grupos missionários, organiza a escola dominical e começa a criar ali um ministério. E depois ele foi embora e nós tivemos outros pastores, até que veio um pastor muito simpático, que ele era bom pregador e ele se tornou amigo meu. Ele morava na rua de casa, na rua Bernardino de Campos. Morava no número 805, lá de baixo, e morava na rua de cima. E esse pastor, ele pegou amizade com a gente lá, ele sabia que eu gostava muito do programa do Golias, da família Trapo. Quem lembra da família Trapo aqui? Na Record, era ao vivo. Melhor comediante do mundo que existiu, chama-se Ronald Golias. Pelo menos na minha opinião. Eu gostava muito de assistir o Bronco, o Golias, a família Trapo, e quando dava 2 horas, ele mandava me chamar, ou ele ia no portão da minha casa, me chamava. E a primeira vez que ele chamou, eu fiquei muito surpreso, porque eu tinha na casa dele antes, mas não tinha visto a televisão. E para muita gente, a televisão naquele tempo era pecado. Lembra desse tempo que os crentes falavam que a televisão é do diabo? O diabo pegou. E agora está difícil tirar o primpim de lá, viu? Não está fácil, não. Porque o diabo, irmãos, ele pega tudo que você dá para ele. Não é bobo, ele saiu do céu nu, pelado, sem nada, um querubim desempregado, sem direito à reclamação trabalhista. Mas ele vai na igreja, os crentes dão tudo para ele. Felizmente, né? Depois a gente tem que recuperar. Mas aí, irmãos, ele abriu assim, eu tenho uma surpresa para você. Ele abriu um armário, assim, 2 portas de madeira, e lá estava uma televisão Philips, e a gente assistia. E a família Trapo depois ia tudo para a igreja. Mas ele também mudou.
chamava Nestor Petrobon. E aí vieram outros. E eu tenho 61 anos de igreja. E eu já tive várias mudanças. E mudança não é fácil, mas elas são necessárias. E elas são dirigidas por Deus, ou pelo menos permitidas por Ele. E eu digo para você, toda mudança é ruim para o nosso eu, mas é Deus que está no comando, promovendo um crescimento espiritual para a nossa vida. Uma das grandes mudanças para mim, que foi difícil para mim, foi quando, em 1997, nós estávamos no auge de um conjunto que nós tínhamos na Vila São José, do qual eu era auxiliar lá, e nós tínhamos um conjunto muito, muito, muito bom. E a gente viajava para todo lado com esse conjunto de sábado. E, de repente, o pastor disse assim, você vai lá no Azulville, vai pregar na casa de uma irmã, e eu acabei ficando 2 anos, e quase 2 anos e meio, acabou alugando um salão, e eu já estava acostumado, quando acontecia isso, a gente já saía de lado e deixava outro pastor. Mas o pastor me pegou de surpresa. A igreja ia ser inaugurada dia 13 de setembro, uma quarta-feira, e quando foi domingo à noite, antes do dia 13, ele chamou eu na frente e me despediu. E me ungiu lá. E não passei nem pelo período de congregação, ele me deu como igreja. E aquele conjunto, como a gente trabalha de forma honesta, ele ficou naquela igreja, não trouxe ninguém para cá. Aos sábados ele permitia que as pessoas vinham. E é engraçado que depois nós fizemos um conjunto tão bom quanto aquele. E depois o Juninho já tocava, o Davi, o Diogo, lembra do Guilherme? O Guilherme tocava, né? E nós tínhamos uma porção de gente que o filho da Lenice tocava bateria, pequenininho assim, né? Um galeguinho desse tamanho tocando bateria, ele cabia no bumbo da bateria. Cresceu, bom músico, e depois veio o Rodrigo tocando, e quando aquele conjunto ele estava assim, top, eles se formaram. E o Diogo foi morar em Campinas, trabalhando de químico, o Davi fez o estágio, acabou mudando, e agora está morando em São Paulo, o Juninho também não participou mais, e aí aquele conjunto foi-se. E daquele tempo ficou eu, o Marcão, o Rodrigo, e Deus, graças a Deus, foi levantando gente, levantando o Fabinho, levantando eu vou esquecer, mas vocês me perdoam, né? Levantando o Gabriel, levantando o Andrews, o Anthony, e quem mais? Me ajuda aí, Fabinho. E essas pessoas que cantam, que você está vendo aí, e o Rafael, né? E mudança não é fácil, não é fácil. A gente não quer, mas a Bíblia diz, irmãos, que toda mudança, ela gera para nós, irmãos, um crescimento. E nós não temos, irmãos, opção, a não ser abrir o nosso coração e aceitar as mudanças que tem na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque nós nos acomodamos até com o remedinho que a gente toma. É pecado tomar remédio? Não. Mas a gente se acomoda. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que as mudanças que estão acontecendo na nossa vida, elas são exatamente necessárias. E Deus está no controle de toda a nossa mudança. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós não queremos mudar e nós guardamos lembranças, e essas lembranças nos martirizam. E muitas vezes, por nós guardar muito aquela lembrança, ficar lembrando muito aquela lembrança, a gente atormenta quem mora com a gente. A gente fica atormentando quem vive com a gente. Entende, irmãos? Eu sei que perder gente é difícil, perder pai é difícil, perder gente da família é difícil, perder pastor é difícil. Eu sei que tudo isso é difícil, perder emprego é difícil. Mas eu digo para você, irmãos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na tua vida. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele já tem cuidado de você. Agora presta atenção, Elias vai fazer aqui o segundo milagre, segunda maravilha, porque uma ele já tinha feito com a capa. Ele bateu na água, o mar abriu, mas aquele milagre não foi em público.
Aquele milagre foi entre ele e Deus. Eu digo para você, irmão, nós gostamos muito de milagres públicos, mas nós não valorizamos aqueles que são pessoais, que é só você e Deus. E o maior milagre que você tem é a comunhão que você tem com o Pai. Através do Espírito Santo, você sente a presença do Filho dentro de você, que diz: eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E de repente tem alguém lá que resolve obedecer, que não vai atrás do profeta Elias, que se convence que realmente a profecia se cumpriu, que ele foi, que o tempo passou, e ele chega para Eliseu e fala assim: nós estamos aqui em Jericó, e eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor vai nos pastorear aqui, e também pastoreou, tem uma turma de pastores em Gigal, em alguns outros lugares, e só que Jericó, é preciso entender que não é mais aquela que Josué destruiu. Aquela que Josué destruiu, nunca mais ela foi reconstruída. Se você quiser saber sobre essa Jericó, procura lá no YouTube, né? Aline em Israel. Você procura o vídeo dela em Jericó, você vai ver que aquela Jericó, aquela muralha nunca mais foi reconstruída, que ela foi amaldiçoada. Mas outras Jericó, conforme ela destruída, elas foram construídas. E essa Jericó já não era mais a mesma. E agora o profeta ia se estabelecer ali por um tempo, pelo menos. Mas, de repente, alguém foi na frente para ver as condições daquela cidade receber aquele conjunto de homens e mulheres de Deus que iam continuar aquele ministério de santificação. Elias pregava juízo. O nome dele significa só o Senhor é Deus. Eliseu, Yahvé é a nossa salvação. Ele pregava salvação. Assim como João Batista pregava juízo, Jesus também pregava salvação. O juízo é para alertar que não aceitação da salvação nos leva a um castigo e, pior, se permanecer no castigo eterno. Diferente do ministério de muita gente, ele escolheu ser uma pessoa humilde e viver muitas vezes, né, de multiplicação de pães, porque ele sabia que Deus era aquele que ia sustentar o seu ministério. O justo vive pela fé. Nós não temos nada contra a riqueza, e Deus ele vai dar riqueza, como já deu na igreja, para várias pessoas. Deus pode dar para muitas pessoas aqui, desde que a riqueza não vá atrapalhar a sua vida com Deus. Mas ele escolheu, ele foi escolhido para fazer um ministério diferente. Tanto que quando chega Naamã e quer dar para ele uma porção de ouro, uma porção de prata e mais um monte de vestido caríssimo de festa, ele fala assim: não. Vai para a tua casa lá. Porque se eu receber essa oferta, é como se eu tivesse feito milagre. O seu milagre, quem vai pagar por ele é Jesus Cristo, que vai levar sobre si todas as nossas enfermidades. Ele pagou o preço da nossa doença. O dia que você se converter, você vai então na sinagoga, vai no templo e leva seu dízimo e oferta. E Naamã se converteu pela sinceridade e pelo milagre recebido. E aquele moço chega e fala assim: a cidade é muito boa, mas tem um porém, ela está sendo abandonada, vai ficar deserta, porque a água é ruim. E a gente não sabe, talvez se a gente se aprofundar, a gente vai ter alguns livros que possam instruir nós nessa área, mas também a Bíblia não fala 100% de certeza que é. Se existia ali uma bactéria, se as águas eram amargas porque continha enxofre, ou porque continha algum metal, porque saía da terra e passava em alguns lugares que podia ser contaminada, mas diz que ela matava, dava diarreia e tornava a terra estéril, a terra não produzia nada, não brotava nada. Muitas cidades no Oriente Médio e também na Rússia, União Soviética, e alguns lugares na Europa, e principalmente na colonização dos Estados Unidos, cidades foram abandonadas e viraram cidade fantasma, porque a água secou. Ou então alguém abriu uma mina de prata e aquela situação acabou sujando a única água que passava pela cidade e abandonaram aquela cidade. E muitas vezes nossa vida é assim: a vida está boa, a coisa está boa, a escola está boa, o emprego está bom, o ministério está bom, mas de repente tem alguma coisa que amarga a nossa vida.
E é para isso que Deus te chamou aqui. Para dizer que Deus pode tirar a amargura da tua vida, a esterilidade da tua vida, do teu ministério. E Deus pode tornar a sua vida mais doce. E é uma situação difícil, irmãos, porque se Deus levou eles ali, alguém tinha que ter certeza que Deus ia mudar o quadro. Irmãos, eu vou falar para vocês, principalmente pessoas que não estavam aqui, não eram da igreja, quando nós compramos esse terreno aqui, era 6 por 30. Alguém faz uma igreja por 6 por 30? Não faz. A gente chegava ali naquela rua ali, aquela rua ali era um precipício que dava para a rua lá de baixo. Mas nós compramos 1.080 metros quadrados aqui. Compramos 5 terrenos, ganhamos 1. O 5º terreno, para lá ganhamos ele. Agora presta atenção. Você nunca perde em dar nada para Deus. A pessoa que ganhou, que deu o terreno para nós, a família trabalha com o ministro da educação, que é o Carlos, marido da Lenise, junto com a Lenise, estão em Brasília trabalhando com o Ministério da Educação, um homem que é pastor, que era reitor do Mackenzie em São Paulo. Então, irmãos, presta atenção, tudo que você dá para Deus, Deus não vê a hora de devolver para você em dobro. Mas se você falasse para as pessoas, o pastor vai fazer uma igreja naquele precipício, eu podia achar que eu estava louco. Irmãos, muitas vezes, irmãos, aquilo que Deus mostra para nós é loucura para os homens, mas para nós é poder que vem do céu. Entende, irmãos? Se você um dia souber se você souber o testemunho do Tony, você vai ver, irmãos, que o Tony era a pessoa mais impossível de estar aqui. Impossível por várias áreas. Primeiro, irmãos, que a religião que ele seguia não era boa. E ele foi um cara muito famoso, viajou o mundo inteiro. Ele era técnico de vôlei, de um dos maiores times do Brasil. E você sabe que a pessoa que é famosa dificilmente se humilha para entrar em qualquer igreja. Aliás, tem alguns que não vão em igreja nenhuma. Mas o Tony, quando se converteu, irmãos, ele se tornou uma ovelha, uma ovelha. E está aí o Tony até hoje, está com 70 anos, para a honra e glória de Jesus. Amém? Nome escrito no livro da vida, trouxe a Vera, Nós batizamos os dois. A Manuela, que está casada, está uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque o que é loucura para esse mundo é poder de Deus na nossa vida. Eles foram para Jericó, foram porque Deus conduziu para Jericó. Quando eles foram para Gigal, era Deus que estava conduzindo. E você tem que entender, irmãos, que Deus está no controle. Quando você entregou a sua vida ao Senhor, você entregou para Ele a chave do teu coração. Você entregou para Ele o rumo da tua vida. E o rumo da tua vida, muitas vezes, você quer decidir. E quando você tenta decidir, você sabe que não dá certo. Mas quando você desiste, entrega novamente nas mãos do Senhor, renova os votos que você fez, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, as coisas começam a ficar mais tranquilas e você começa a voar nas asas do Espírito Santo. Você pensa que não teve gente também que criticou? Já pensou? Esse profeta aí, quem que é ele para se comparar com Elias? Um boiadeiro, um agricultor? Esse cara, primeiro lugar que ele trouxe a gente, nós vamos se lascar todo aqui. Irmãos, quando alguém disser para você que você vai entrar numa fria, não acredita não, irmãos. Acredita no Salmo 91. Porque o Salmo 91 é um salmo de livramento, é um salmo de promessa, é um salmo de que Deus está com você, que você está no refúgio seguro dos seus braços e que Ele jamais vai te abandonar. Sabe, irmãos, eu digo para você, que Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, que se tivesse que escrever, a gente não ia conseguir. Hoje de manhã eu contei um dos milagres que Jesus fez na minha vida. E eu vou contar, se der certo ainda, se encaixar na mensagem agora de noite. Quando a pessoa chega agora para Eliseu e fala assim, olha, está tudo bom, só que a água não presta. E Eliseu vai fazer uma coisa que Elias não fez, uma coisa que parece mística.
Parece até paganismo no meio de tudo aquele ministério santificado de Eliseu, que conversava com Deus e fazia fogo descer do céu. Ele fala assim: a água é ruim? Ruim. Traz para mim um prato novo, zero, que ninguém usou. Por quê? Porque assim deve ser o crente. Vaso novo. Quando suja, quebra, faz de novo. Porque Deus quer usar pessoa santificada. É ali que Ele quer pôr a presença dEle. É ali que Ele quer transbordar a graça dEle. A palavra salva é transmitida por prato. Nós temos a salva de oferta aqui, que é um saco. Mas se você for nos Estados Unidos, eles têm lá o tipo de uma bacia, né? Salva, lugar onde você coloca essas coisas. Eles tragam para mim um prato novo. Coloca ali uma porção de sal. Agora eu pergunto para você, sal, ele tem condição de melhorar um rio? Ele cura a poluição de um rio? Ah, mas ele colocou na mina. Mas mesmo que fosse uma bactéria e aquele sal matasse a bactéria, aquela água ia continuar saindo, o sal era levado embora e a água ia acabar voltando a ser o veneno que era antes. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o que Deus estava fazendo na vida de Eliseu, através de Eliseu, era algo sobrenatural. Ele não ia matar umas bactérias que tinha ali naquele momento, ele ia transformar aquele rio que era um veneno, em águas puras, águas potáveis, até o dia de hoje. Porque é aquilo que Deus faz. Nunca mais volta aquilo que era. E esse testemunho vai para você, alguém, muitas já ouviu. Eu, quando tinha meus 35, 36 anos de idade, começou a nascer debaixo da pálpebra do olho, pedrinha. Assim como o rim produz urina, os olhos produzem lágrimas. Se um rim tem capacidade de produzir pedra, aqui também produz pequenas pedrinhas. Não é macumba que alguém fez, não. É coisa natural. E eu ia no médico para tirar essas pedrinhas. O problema é que essas pedrinhas, Tony, nascia de final de semana. Né? Porque tudo para o crente é mais difícil, você já sabe disso, né? Se você tiver uma fatia de pão, um restinho de manteiga, você passar naquele pão cair no chão, ele vai cair como? Com a manteiga para baixo. Tudo para nós é mais difícil, mas também tudo para nós é bênção, é vitória, né, de Carlos? É ou não é em nome de Jesus? É mais gostoso porque tem Jesus na frente, abrindo caminho. Mas naquele tempo ele vendia na farmácia um anestésico que todo soldador comprava, pingava no olho, passava o final de semana, na segunda-feira se ia lá, o médico tirava as pedrinhas. Ele aplicava colírio, anestésico, um líquido bem azul, né, azul bem forte, e ele virava a pálpebra, colocava a gente numa luz forte, mais forte, parecia o sol que ia cegar a gente, e ele pegava então naquela lente uma seringa, uma agulha na seringa, e com a ponta feito lâmina ele cortava e puxava a pedrinha e pegava o algodão e tirava. Cheguei a tirar 7, 5, 3, 4. Fui várias vezes no médico. Mas depois parou de vender o tal do colírio, proibiu, porque a turma estava usando muito aquilo lá e aquilo estava sendo usado indiscriminadamente e o Brasil foi proibido vender aquele colírio, a não ser com receita médica. E passou alguns dias, um belo no final de semana, olha lá, as pedrinhas lá. E eu lembro que aquele momento lá, nós não tivemos escola dominical. Eu não sei se estava em férias, acho que estava em férias. Eu não sei se o que aconteceu, não teve escola dominical. E quando não tinha, eu pegava meus filhos, colocava na caminhonete, eu dava uma volta aqui na fazenda do Conde, passava no rio, e parava ali onde tem uma mina para os meus filhos ver o trem passar. Era diversão nossa. E eu levantei, sentei na caminhonete, com a porta aberta, e falei, Deus, olha, que situação, eu não vou poder nem pregar de noite, porque eu com esse olho aqui raspando, é ruim demais, e olha que situação que eu estou. Eu falei, Senhor, bem que o Senhor podia me curar desse negócio, para nunca mais eu ter isso. Eu fui passando a mão e orando, e reclamando com Deus, e eu digo para você, quando você tiver que reclamar, reclama com Jesus.
De repente aquelas pedrinhas começaram a soltar, vieram no cantinho, eu peguei na mão, fiz assim, nunca mais nasceu. Passou 5 anos, Tony. Olha lá eu de novo com uma coisinha raspando no olho. Fui no médico, mesmo médico chamado Jaime Vicente de Luca. Esse médico tinha uma ficha minha de quando eu era bebê, que eu fui lá pela primeira vez com dor de ouvido. Muito bom oftalmologista, otorrinolaringologista também, excelente médico. E Deus falava comigo, aquilo que eu fiz está feito, ninguém pode desfazer. E quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, faz tempo que você não vem? Eu falei, faz. Vamos ver o que você tem aqui. A hora que ele vira para cima, o que era? Não era pedra. Era um pelinho, um cílio que nasceu, a ponta veio para dentro, começou a perturbar, ele puxou, saiu, e até hoje, estou com 61 anos, isso aí foi com 35 anos, nunca mais nasceu uma pedrinha no meu olho, porque a obra que Deus faz, ninguém pode desfazer. Elias, então, ele pede para colocar sal ali. Por que sal? Porque sal tem um significado espiritual. Jesus é o sal, a palavra é sal. Você é luz do mundo e sal da terra. Por que que o mundo não aprodeceu ainda? Por que que existe ainda um pouco de esperança na terra? Porque a igreja que é a luz do mundo e sal da terra está aqui. Porque o dia que ela for tirada no arrebatamento, tudo isso aqui vai ser uma podridão só. Grande tribulação, terceira guerra mundial, o levante do anticristo, a besta e o falso profeta. E vou dizer uma coisa para você, irmãos, nós já não estaremos mais aqui. Luz do mundo e sal da terra estarão nas bodas do Cordeiro, o casamento entre Jesus Cristo, que é o noivo, e a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo para você, irmãos, a igreja pode não ser tudo que você espera dela, mas ela é a noiva de Jesus Cristo. É através de você que a luz de Cristo brilha aqui na face da terra. Você é a luz do mundo e sal da terra. O que Eliseu estava dizendo, irmãos, é que agora em Jericó chegou o povo de Deus. E aonde o povo de Deus coloca os seus pés, abençoado será. E a Bíblia diz muito mais, que as nossas mãos estão cheias das bênçãos do Senhor. Dá uma olhada para a sua mão, tem muito mais bênção aí que você pode ver. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Tem bênção na tua mão. Coloca sal no prato. Ele foi lá e colocou aquele sal na água. E aquela menina se transformou. Aquele rio nunca mais deu água amarga, nunca mais matou ninguém, deu diarreia, e a terra ficou produtiva, porque não foi só aquele momento que Deus fez milagre, até os dias de hoje, se você for nesse manancial de água que está lá, no mesmo lugar que estava, as águas são potáveis. Sabe aquela rocha que Moisés bateu a vara e ela deu água? Paulinho de Jesus esteve lá 3 anos atrás e bebeu água daquela rocha. Em cima da montanha, as minas estão lá no pé da montanha, não estão em cima da montanha. Mas por que aquela está em cima da montanha? Porque Deus colocou ali um significado. Irmãos, que o nosso Deus, Ele sustenta cada um de nós aonde quer que a gente vai. Eu não sei como é que está a sua vida, qual que é a área que está amarga. Porque é impossível a gente estar 100% bem aqui em cima da terra. Se você tiver, glória a Deus. Mas eu sei que cada um de nós tem uma área da nossa vida que não está legal, que está precisando desse sal, está precisando dessa cura, está precisando dessa libertação. Às vezes é um filho que não te obedece, uma filha rebelde que você tem. Às vezes é o casamento que está meio complicado. Às vezes é o emprego que você trabalha, mas de repente você não está bem naquele emprego, vê uma perseguição, um medo de um corte que você tem. Talvez seja a escola que você não consegue acompanhar, uma faculdade que você não conseguiu entrar. Talvez seja um parente fofoqueiro, alguém que esteja interferido na tua família, ou talvez seja um vizinho. Eu conheci uma família, e essa família mora vizinho de uma pessoa que mexe com magia negra, e eles tocam música alto, barbaridade, e o vizinho foi reclamar, e aí piorou, eles começaram a tocar música lá do centro.
Eu fui fazer uma visita e eu orei, eu falei assim, olha, eu vou orar aqui, isso aqui vai ficar bom durante os 15 dias, mas se você não procurar Jesus, eles voltam. Porque só tem uma coisa que o diabo respeita, os demônios, o nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Eu não sei o que Deus pode fazer na tua vida hoje, mas eu sei que Ele pode fazer muita coisa na tua vida. Eu digo para você, eu preciso do milagre essa semana, um milagre financeiro. E Deus já fez um monte. Eu tenho certeza que Ele não vai negar mais um. Dá uma glória a Deus aqui. Eu não sei, irmãos, o que está difícil na tua vida, mas pode ter certeza, Deus está aqui e Ele mandou o seu anjo para distribuir e ministrar bênçãos na tua vida. Fica de pé, porque Deus vai colocar a bênção na tua mão. Assim como colocou no prato uma porção de sal, Deus vai colocar a bênção. Se você chegar na tua casa, pegar a fotografia daquele filho, colocar a mão sobre ela e abençoar, abençoado será. Se você sair daqui, chegar na tua casa e você tiver alguma dificuldade e você for procurar aquele objeto que representa aquela situação, se você colocar a sua mão, abençoado será. Chega, sai daqui, irmãos, abençoa a tua esposa, abençoa o seu marido, coloca a mão sobre os teus filhos. Se ele não estiver lá, procura uma peça de roupa, porque Deus, irmãos, Ele respeita aquilo que você crê. Ele vai até onde você acredita, e se você acreditar, milagres vão acontecer. Feche os seus olhos. Meu Pai querido, amado e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sei o que está amargo na vida de cada pessoa, eu não sei que área, Senhor amado, a pessoa está passando, Senhor amado, por essa tribulação. Eu não sei se é no emprego que tem um veneno matando, eu não sei se é nos estudos, na escola, eu não sei se é na vida financeira, eu não sei se é no casamento. Eu sei, Senhor amado, que todos nós precisamos de um milagre hoje. Tem algo na nossa vida que não vai bem, tem algo que vai bem, mas tem algo nos perturbando. Por isso, Senhor, abençoa essas mãos, abençoa a mão direita, abençoa a mão esquerda, coloca na mão do teu servo, da tua serva, a bênção que cada um precisa, Senhor, porque as pessoas precisam sair daqui com as mãos, Senhor amado, cheias das tuas bênçãos e da sua unção. E aonde a pessoa colocar a mão, seja na fotografia do filho ou da filha, na cabeça do marido, da esposa, na peça de roupa, no portão de casa, na chave do carro, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja quebrado toda obra de inveja, palavra rogada de maldição, obra de feitiçaria, trabalho feito no centro, na encruzilhada. Seja quebrado agora todo o poder de Satanás na vida dos nossos irmãos, tanto na igreja como pela internet. Receba as bênçãos do céu, receba as bênçãos do Senhor, receba a bênção de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque é em nome do Filho de Deus que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus? Só quem acredita. Irmãos, tem coisa que nós precisamos entender que não vai acontecer se a gente não fazer e nem se a gente não acreditar. Nossa igreja está fazendo uma campanha de 40 dias de milagres. E a Márcia vai vir aqui orar para encerrar essa campanha, que termina hoje. Olha, nós começamos dia 7, uma quinta-feira, dia 8, sexta, dia 9, sábado, dia 10, domingo de julho. Nós tínhamos comprado um terreno junto com o Conselho Estadual da nossa igreja, uma igreja nossa num bairro. Foi 330 mil que pagamos daquele lugar lá. Um lugar difícil de comprar um prédio, o Conselho Estadual nos ajudou, nós compramos. Chegou na hora de passar a escritura, apesar de ter feito tudo dentro da lei, um promotor entrou e disse que não podia passar a escritura, porque tem uma pessoa especial no meio, que é filho dessa pessoa que vendeu, e ela estava impedido. Se quisesse passar, tinha que arrumar de 28 a 36 mil para cobrir uma situação lá, não vou entrar em detalhes. Não era justo, mas o promotor estava lá. Naquele tempo lá nós não tínhamos assistência jurídica na região, hoje nós temos o meu irmão que é pastor Marcos, que está dando assistência jurídica para nós, mas não tinha. Mas tinha uma advogada que pertenceu à igreja. Quando ela se formou, ela pertenceu a essa igreja.
E ela tinha cadastrado lá no fórum essa causa, tinha me informado desse problema, eu até esqueci desse problema. E a gente muitas vezes esquece de algum problema, não é porque a gente é relaxado, é porque Deus fala assim, ó, deixa que eu cuido. Orei por 40 dias de milagre, dia 10, no culto pela manhã. Cheguei em casa, a turma estava em casa, né? A casa nossa sempre tem um ou mais filho almoçando com as noras lá. E estava lá, estava até o Miguelzinho lá. De repente eu fui no banheiro, o telefone tocou. Primeiro uma mensagem no Zap: pastor, posso conversar com o senhor? Sou advogada tal. Posso ligar? Pode. Ela ligou e disse assim, ó, o juiz liberou, estou passando para o senhor o alvará para passar a escritura. Ele se convenceu que está tudo certo. E graças a Deus, irmãos, eu recebi um milagre com 3 dias de campanha. Irmão, você só vai ter o que você acredita.